Imagine uma viajante solitária, uma enviada feita de ligas metálicas e sensores de quartzo, deslizando pelo silêncio absoluto do vazio cósmico. Chamemos-lhe Batuta. A sua missão não é atravessar o espaço para alcançar estrelas distantes, mas sim rasgar o tecido do tempo, mergulhando profundamente no passado do nosso próprio sistema solar. Os seus propulsores disparam uma última vez, corrigindo a trajetória em direção a um planeta que, à primeira vista, parece um impostor no lugar onde a Terra deveria estar. Não há o mármore azul e branco que os astronautas da Apollo viram e amaram. Não há as vastas extensões verdes das florestas, nem as luzes cintilantes das cidades no lado noturno. À medida que a Batuta se aproxima deste mundo estranho, há 4 bilhões de anos, os seus sensores registram um calor radiante que faria ferver o sangue de qualquer criatura viva de hoje. Ela prepara-se para a entrada atmosférica, mas o ar que vai encontrar não é o cobertor suave que nos protege hoje. É uma muralha densa e opressiva. A sonda mergulha. O atrito transforma o escudo térmico numa estrela cadente, mas não há olhos para observar este risco de luz no céu. Se houvesse um observador na superfície, ele olharia para cima e não veria o azul reconfortante provocado pela dispersão da luz solar nas moléculas de nitrogênio e oxigênio. Em vez disso, veria um firmamento cor de tijolo, um laranja sujo e pesado, sufocado por uma neblina fotoquímica de hidrocarbonetos. É um céu que lembra mais a lua Titã de Saturno do que o lar da humanidade. A Batuta desacelera. Os seus paraquedas abrem-se com um estalo violento, lutando contra ventos que sopram com a ferocidade de furacões constantes. Abaixo dela, estende-se um oceano, mas não é o azul profundo do Atlântico ou do Pacífico. É uma vastidão verde azeitona, turva e metálica. Estas águas são ricas em ferro dissolvido, um elemento que, na nossa era moderna, teria enferrujado e precipitado para o fundo muito antes de atingir tal concentração. Mas aqui, neste mundo alienígena, o ferro flutua livremente, pois o carcereiro químico que o prenderia ainda não nasceu. Quando a sonda finalmente pousa numa costa rochosa e estéril, o silêncio é quebrado apenas pelo rugido do vento e pelo chiar das ondas ácidas nas rochas basálticas negras. A pressão atmosférica é esmagadora, pesando sobre o casco da sonda com uma força muito superior à que sentimos ao nível do mar hoje. Um ser humano que saísse da escotilha desta nave não morreria apenas sufocado, seria esmagado e envenenado simultaneamente. A primeira análise química da Batuta revela a natureza deste inferno. O ar é uma mistura letal. Há dióxido de carbono em abundância, retendo o calor do sol fraco daquela era jovem e criando um efeito de estufa desenfreado. Há metano, o gás dos pântanos e da decomposição, e amoníaco, acre e corrosivo. Há vapor de água, sim, mas é uma umidade sufocante. O que falta, o grande ausente nesta tabela periódica flutuante, é o oxigênio livre. Para entender a profundidade desta ausência, precisamos de olhar para o oxigênio, não como o gás benigno que enche os nossos pulmões, mas como o monstro voraz que ele é em termos químicos. O oxigênio é o segundo elemento mais eletronegativo do universo, superado apenas pelo flúor. Em termos mais poéticos e cinematográficos, o oxigênio é um ladrão de eletrões desesperado, um pirômano cósmico que quer queimar tudo o que toca. Ele deseja ligar-se, fundir-se, reagir. Numa festa de elementos químicos, o oxigênio é aquele convidado agressivo que não consegue ficar sozinho num canto. Ele agarrar-se-á ao ferro para fazer ferrugem, ao hidrogênio para fazer água,
ao carbono para fazer dióxido. É por isso que a ausência de oxigênio na atmosfera da Terra primitiva é, paradoxalmente, a prova da sua reatividade extrema. Ele estava lá, certamente, mas estava preso. Estava encarcerado nas moléculas de água dos oceanos verdes, trancado nas rochas de silicato, sob os pés da sonda Batuta, e ligado firmemente ao carbono nos gases vulcânicos. Não havia oxigênio livre para respirar, porque, termodinamicamente, o oxigênio odeia estar sozinho. Para que o oxigênio flutuasse livremente no céu, como um fantasma libertado da sua garrafa, seria necessária uma energia imensa para quebrar essas ligações químicas, uma violência molecular capaz de separar o inseparável. Neste cenário arcaico, a vida, se é que já existia nas profundezas abissais ou nas poças de maré quentes, operava sob regras completamente diferentes. Eram organismos anaeróbicos, criaturas que considerariam o oxigênio não um elixir da vida, mas um veneno mortal. Para eles, o ar que respiramos hoje seria tão tóxico quanto o cloro gasoso. Eles prosperavam nesta sopa redutora, onde os eletrões estavam disponíveis para serem colhidos de minerais e gases simples, sem o risco de serem roubados pelo oxigênio voraz. A Batuta estende os seus sensores para o solo. As rochas contam uma história de escuridão química. São minerais que só podem formar-se na ausência de oxidação. Pirite, o ouro dos tolos, encontra-se exposta na superfície, brilhando sob a luz difusa daquele sol jovem. Na Terra moderna, a pirite exposta ao ar decompõe-se rapidamente, atacada pelo oxigênio, transformando-se em ácido sulfúrico e minerais de ferro. Mas aqui, ela permanece imaculada, uma testemunha silenciosa de que a atmosfera é neutra, indiferente à sua estrutura cristalina. O paradoxo deste mundo é que ele possui todos os ingredientes para a vida como a conhecemos, exceto a faísca que permite a queima controlada do metabolismo complexo. A vida multicelular, a inteligência, a consciência que construiu a sonda Batuta, tudo isso depende de uma reação química de alta energia, a respiração aeróbica. Nós somos, em essência, motores de combustão lenta. Queimamos o nosso alimento com oxigênio para gerar a energia que move os nossos músculos e acende os nossos neurônios. Sem o comburente, o motor não arranca. E nesta Terra de 4 bilhões de anos, o tanque de combustível está cheio, mas não há ar para a admissão. O Oceano Verde agita-se sob a gravidade de uma lua que está muito mais próxima do que hoje. As marés são tsunamis diários, varrendo quilômetros de terra interior e recuando com violência, misturando minerais, argilas e moléculas orgânicas num caldeirão planetário. É uma batedeira de laboratório em escala global. Dentro destas águas, o ferro ferroso dissolvido espera. Ele é como uma armadilha armada, pronta para capturar qualquer molécula de oxigênio que ouse aparecer. Se, por algum milagre quântico ou geológico, uma bolha de oxigênio surgisse, o ferro no oceano reagiria instantaneamente com ela, precipitando-se como ferrugem e afundando-se na escuridão, apagando o vestígio do gás antes que ele pudesse atingir a superfície. A sonda Batuta observa o pôr do sol. A estrela no centro do sistema é mais fraca do que a que conhecemos, emitindo apenas 70% da sua luminosidade atual. No entanto, o planeta não congela. O cobertor de gases de efeito de estufa, o metano e o dióxido de carbono mantém o mundo num estado febril. É um equilíbrio precário. Se a química da atmosfera mudar, se esse cobertor for retirado, a Terra poderá mergulhar numa era do gelo global, transformando-se numa bola de neve cósmica, mas por enquanto é uma sauna tóxica.
A noite cai, e não é uma noite negra. É iluminada por relâmpagos constantes, tempestades elétricas de uma magnitude que faria os nossos furacões modernos parecerem brisas suaves. A energia destas descargas rasga as moléculas de nitrogênio e dióxido de carbono, rearranjando-as, criando uma chuva de cianeto e formaldeído que cai sobre o Oceano Verde. Pode parecer um cenário de apocalipse, mas é, na verdade, uma cozinha. Estes compostos tóxicos são os blocos de construção, os monômeros, que com tempo e sorte suficientes se organizarão nas espirais elegantes do ADN e do ARN. Mas o oxigênio continua ausente. Ele é o Deus que ainda não chegou ao panteão. A sua falta define tudo o que a batuta vê. A erosão das rochas é física, não química. As cores do mundo são mudas, dominadas por cinzentos, negros e aquele verde enjoativo do mar. Não há os vermelhos vibrantes dos óxidos de ferro, nem os azuis do céu e da água limpa. É um mundo monocromático, à espera de um pintor. A física quântica dita as regras deste jogo de espera. Os orbitais eletrônicos dos átomos na superfície deste planeta estão em estados de energia estáveis dentro do seu ambiente redutor. Para mudar este estado, para introduzir o oxigênio livre, será necessário violar este equilíbrio. Será necessário inventar uma máquina molecular capaz de usar a luz da estrela distante para partir a água ao meio. Uma máquina que, ao fazê-lo, libertará o monstro corrosivo como um subproduto indesejado, um lixo tóxico que acabará por reescrever a geologia e a biologia de todo o planeta. Enquanto a sonda Batuta entra em modo de hibernação para conservar a sua bateria nuclear, ela repousa sobre a evidência de um mundo em gestação. O vento de metano uiva sobre a sua antena. Este é o palco antes da peça começar. É o silêncio tenso antes da primeira nota de uma sinfonia ensurdecedora. A Terra não sabe que dentro das suas águas, em breve, uma revolução microscópica começará a borbulhar. Uma revolução que transformará este inferno verde e laranja no paraíso azul que chamamos de casa, mas que exigirá o maior holocausto químico da história para acontecer. O oxigênio não foi uma dádiva inicial. Foi uma conquista sangrenta e lenta. E enquanto a noite longa do éon arcaico se estende sobre o horizonte curvo, a pergunta que paira no ar pesado e irrespirável não é como a vida sobreviveu, mas como é que ela ousou mudar as próprias regras do jogo planetário, transformando o veneno em vitalidade. O que desencadeou a quebra das cadeias que prendiam o fôlego do mundo. O fogo sempre foi o primeiro deus da humanidade. Desde que o primeiro hominídeo viu uma árvore fulminada por um raio na savana africana, entendemos a chama como uma entidade viva, faminta e mágica. Ela dançava, consumia e misteriosamente desaparecia no nada. Durante milênios, olhamos para a fogueira e vimos apenas espírito, não química. Acreditávamos que quando a madeira queimava, ela liberava uma essência vital para o ar, um espírito da combustão que os antigos chamavam de flodisto. Era uma teoria elegante, quase poética, que dizia que todas as coisas inflamáveis continham esse elemento fogo oculto, esperando para ser libertado. Mas o flogisto era um fantasma. Era uma venda nos olhos da razão que impedia a humanidade de ver o verdadeiro arquiteto da vida e da morte. Para arrancar essa venda, foi necessário que a história convergisse em dois homens muito diferentes, separados pelo Canal da Mancha, mas unidos pela obsessão de pesar o imponderável. Estamos na segunda metade do século XVIII, uma era em que a razão começava a afiar suas lâminas contra o pescoço da superstição. Na Inglaterra, Joseph Priestley não parecia um destruidor de mundos.
Ele era um dissidente religioso, um homem de fé gaguejante e curiosidade insaciável. Em seu laboratório improvisado, cercado por instrumentos que pareciam mais brinquedos de vidro do que ferramentas científicas, Priestley manipulava a luz. Ele usava uma enorme lente de aumento, um vidro ardente capaz de concentrar os raios pálidos do sol inglês em um ponto de calor intenso. O ano é 1774. Priestley coloca um composto vermelho brilhante, o óxido de mercúrio, dentro de uma redoma de vidro invertida. Ele ajusta sua lente. O feixe de luz solar atinge o pó vermelho. Sob o calor focado, a substância começa a se transformar. O mercúrio, aquele metal líquido e prateado que fascinava os alquimistas, condensa-se nas paredes frias do vidro. Mas algo mais está acontecendo. Algo invisível. O pó vermelho não está apenas derretendo, está exalando. Priestley captura esse gás invisível. A lógica da época ditava que o ar era uma substância única e imutável, talvez poluída aqui e ali por vapores terrestres. Mas quando Priestley aproxima uma vela desse novo gás capturado, a chama não apenas queima, ela ruge. A vela brilha com uma intensidade ofuscante, consumindo-se a uma velocidade voraz, como se o próprio tempo tivesse sido acelerado dentro daquele frasco. Intrigado, Priestley coloca um rato dentro da redoma cheia desse gás misterioso. Em um recipiente com ar comum, a pequena criatura logo consumiria o ar vital e pereceria sufocada. Priestley espera a morte, cronometrando os minutos com o coração acelerado. Mas o rato continua vivo. Ele se move, alerta e vigoroso, 2 vezes mais tempo do que seria possível no ar comum. O próprio Priestley inala o gás. Ele sente uma leveza no peito, uma clareza súbita, descrevendo a sensação como se seus pulmões estivessem sendo banhados por uma luz etérea. Ele acredita ter descoberto o ar perfeito, um ar totalmente desprovido daquele suposto flogisto, capaz de absorver a essência do fogo com voracidade máxima. Ele o chama de ar desflogisticado. Ele não sabia, mas acabara de isolar o combustível do cosmos. A notícia viaja através do mar até Paris, onde Antoine Lavoisier aguarda. Lavoisier é o oposto de Priestley. Ele é um administrador, um cobrador de impostos, um homem de ordem meticulosa. Se Priestley é o explorador romântico que tropeça em novos continentes, Lavoisier é o cartógrafo que desenha os mapas e define as fronteiras. Para Lavoisier, a química não é magia, é contabilidade. O universo é um livro-razão, onde os débitos e os créditos devem sempre bater. Lavoisier está incomodado com o flogisto. A teoria não faz sentido matemático. Quando um metal enferruja ou queima, ele deveria perder seu flogisto e, portanto, ficar mais leve. Mas as balanças de precisão de Lavoisier, as mais exatas de toda a Europa, contam uma história diferente. Quando ele queima o enxofre ou o fósforo, as cinzas resultantes pesam mais do que a substância original. Como pode a perda de um espírito resultar em ganho de peso? A menos que a matéria tenha gravidade negativa, o que é absurdo, algo estava sendo adicionado, não subtraído. Ao saber dos experimentos de Priestley, a mente de Lavoisier cristaliza a solução. Ele percebe que o ar não é um elemento simples, é uma mistura. E aquele gás que Priestley libertou do mercúrio vermelho não era um ar sem espírito. Era um elemento distinto, uma substância real e ponderável que existia na atmosfera e que se combinava com os materiais durante a queima. Lavoisier repete os experimentos, mas com um rigor implacável. Ele tranca o mercúrio em um sistema fechado, aquece-o até que se torne a cal vermelha e mede o volume de ar que desaparece. Exatamente 1/5 do ar
é consumido. O metal ganha o peso exato do ar perdido. A equação se equilibra com uma perfeição aterrorizante. O flogisto morre naquele momento, assassinado pela balança. Ele batiza esse novo elemento de oxigênio, o gerador de ácidos, um nome baseado em um erro técnico sobre a química dos ácidos, mas que perduraria para sempre. Mais importante do que o nome, foi a revelação do que o oxigênio realmente faz. Lavoisier percebeu que a chama da vela e a respiração do rato na redoma de Priestley eram, fundamentalmente, o mesmo processo. Aqui reside a profunda poesia da descoberta. Até aquele momento, a vida era considerada separada da matéria bruta, animada por um sopro divino ou vitalismo inexplicável. Lavoisier olhou para o rato e para a vela e viu a mesma reação química. A respiração é uma combustão lenta. Nós, seres vivos, somos fogueiras controladas. O oxigênio que inalamos desce aos nossos pulmões, entra na corrente sanguínea e viaja até as células, onde encontra o carbono dos alimentos que ingerimos. Ali, numa escala microscópica invisível ao olho nu, ocorre um incêndio sem chamas. O oxigênio quebra as ligações químicas da comida, liberando a energia que nos permite pensar, mover e sonhar, e expelindo o dióxido de carbono como fumaça invisível. Essa descoberta redefiniu a nossa conexão com o universo físico. Não somos entidades separadas observando o mundo. Somos fornos químicos queimando o mesmo combustível que faz o ferro enferrujar e a madeira crepitar. O oxigênio é o agente da entropia acelerada, o grande devorador de elétrons, ávido por se unir a quase tudo o que toca. A revolução química de Lavoisier trouxe ordem ao caos da alquimia. Ele estabeleceu a lei da conservação da massa. Na natureza, nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma. Os átomos de oxigênio que Priestley inalou naquele dia em seu laboratório não desapareceram. Eles tornaram-se parte dele, depois, parte da atmosfera novamente, circulando através de séculos de respiração e fotossíntese. Contudo, a clareza tem seu preço. Lavoisier, o arquiteto da química moderna, não sobreviveria à revolução política que varreu a França. A mesma racionalidade fria que ele aplicou à ciência, ele aplicou à cobrança de impostos, ganhando inimigos poderosos. Em um dia sombrio de 1794, a lâmina da guilhotina caiu, silenciando a mente que havia decifrado o ar. O juiz do tribunal revolucionário teria dito que a República não precisava de sábios nem de químicos. Foi um erro brutal. A cabeça de Lavoisier caiu, mas a verdade que ele revelou era imortal. O isolamento do oxigênio foi o momento em que a humanidade finalmente compreendeu o mecanismo do próprio motor que a mantém viva. Deixamos de ser místicos adoradores do fogo para nos tornarmos mestres da oxidação. Entendemos que o ar ao nosso redor não é um vazio passivo, mas um oceano químico turbulento, rico em um gás altamente reativo que, paradoxalmente, nos dá a vida e lentamente nos envelhece, oxidando nossas células dia após dia. Mas de onde veio esse gás agressivo e vivificante? Se Lavoisier nos mostrou o que o oxigênio é, ele não podia nos dizer sua origem. A Terra primitiva, como vimos, era um mundo sufocante e estranho, desprovido desse elemento livre. O oxigênio não estava lá desde o início, esperando para ser descoberto. Ele foi fabricado. Foi um produto residual, um lixo tóxico, exalado por trilhões de seres microscópicos, que, sem saber, estavam terraformando o planeta para um futuro que não lhes pertencia. Para entender como esse elemento escapou dos oceanos primitivos e pintou o céu de azul, precisamos deixar os laboratórios de vidro e latão do século das luzes.
precisamos mergulhar novamente no tempo profundo para uma era em que a vida descobriu uma nova maneira de colher a luz de uma estrela próxima. A Revolução de Lavoisier explicou o fogo, mas uma revolução muito mais antiga, silenciosa e verde, foi quem acendeu o primeiro pavio. Essa é a história de como a vida aprendeu a comer a luz do sol e, no processo, quase destruiu o mundo antes de salvá-lo. O que acontece quando um planeta inteiro começa a respirar pela primeira vez? Imagine um vasto e silencioso laboratório, estendendo-se por todo o horizonte, onde a única fonte de energia é uma bomba nuclear, que detona em câmara lenta a 150 milhões de quilômetros de distância. Durante milhões de anos, a Terra foi um planeta passivo, sob o olhar impiedoso do Sol. A radiação estelar bombardeava os oceanos arcaicos, mas a vida, escondida nas profundezas ou agarrada às fontes hidrotermais, era como um viajante sedento à beira de um rio caudaloso sem ter meios de beber a água. A energia estava lá, onipresente e avassaladora, mas era intocável. A biosfera sobrevivia de migalhas químicas, reciclando o calor geotérmico e devorando moléculas simples em uma existência lenta e limitada. Mas nas margens rasas dos mares primitivos, algo estava prestes a mudar a trajetória do cosmos. Não foi um impacto de meteoro, nem uma erupção vulcânica que reescreveu o destino da Terra, mas sim um acidente de engenharia em uma escala tão pequena que desafia a nossa compreensão de tamanho. Uma única célula, flutuando na sopa primordial, tropeçou em um segredo. Era uma inovação que não deveria ter acontecido, uma complexidade estatisticamente impossível. Esta célula, a ancestral de todas as cianobactérias, aprendeu a construir uma armadilha para a luz. Não estamos a falar de uma simples absorção de calor. Estamos a testemunhar o nascimento da primeira máquina quântica biológica. Imagine uma antena parabólica feita não de metal, mas de magnésio, nitrogênio e carbono, tecida com uma precisão atômica que faria os nossos melhores engenheiros parecerem crianças a brincar com blocos de madeira. Esta estrutura, que viria a ser conhecida como clorofila, não apenas recebia a luz solar, ela a capturava. Quando um fóton, um pacote de pura energia, que viajou pelo vácuo do espaço durante 8 minutos, colidia com esta antena molecular, algo extraordinário acontecia. A energia não se dissipava como calor inútil. Em vez disso, ela era canalizada, guiada através de um labirinto de proteínas vibrantes até um centro de reação específico. É como se alguém tivesse descoberto como canalizar o raio de uma tempestade para acender uma única vela sem a queimar. No entanto, capturar a energia era apenas a primeira parte do truque. O verdadeiro milagre e o verdadeiro crime contra a química estabelecida da época era o que a célula fazia com essa energia. A vida precisava de elétrons, precisava de uma moeda de troca para construir os seus corpos, para crescer e se replicar. Até então, a vida mendigava elétrons de fontes fáceis, como o sulfeto de hidrogênio ou o ferro dissolvido. Mas estas bactérias pioneiras olharam para a molécula mais abundante e mais estável do planeta, a água. A água é quimicamente teimosa. O laço entre o hidrogênio e o oxigênio é um dos casamentos mais fortes da natureza. Separar esses dois elementos requer uma violência energética imensa, o equivalente molecular a usar uma marreta para partir um diamante. Nenhuma criatura viva jamais tivera a audácia ou a força para tentar tal feito. Foi aqui que a evolução realizou o seu maior assalto. As cianobactérias,
desenvolveram o que chamamos de complexo de evolução de oxigênio, uma maquinaria proteica que funciona como um capacitor biológico. Ao usar a energia roubada do Sol, esta máquina arrancava elétrons da água, um por um. Era um processo brutal. A luz solar era usada como um martelo quântico, golpeando a molécula de água com tanta precisão e ferocidade que as ligações atômicas se estilhaçavam. Pense nisto como a alquimia inversa. Em vez de transformar chumbo em ouro, a vida estava a transformar luz e água em matéria viva. A água era desmembrada, os seus elétrons e prótons canibalizados para alimentar a síntese de açúcares, o combustível que permitiria à vida sair da pobreza energética e construir impérios biológicos. Mas todo o processo industrial, mesmo o microscópico, tem um custo. Todo o motor gera fumo. E o motor da fotossíntese, esta maravilha da nanotecnologia natural, tinha um tubo de escape. Ao desmembrar a água e roubar o hidrogênio, a célula ficava com um resto indesejado, um átomo órfão, altamente reativo e perigoso, o oxigênio. Para estas primeiras cianobactérias, o oxigênio não era o sopro da vida, era lixo tóxico. Era uma escória química, um subproduto corrosivo que precisava ser expelido imediatamente antes que destruísse a delicada maquinaria interna da célula. Assim, como chaminés de fábricas da era vitoriana a arrotar fumo negro sobre uma cidade limpa, bilhões de cianobactérias começaram a bombear este gás para os oceanos. Foi o início da primeira e maior poluição global da história. Do ponto de vista da biosfera arcaica, isto foi um ato de guerra química. O oxigênio é um voraz ladrão de elétrons. Ele ama reagir. Ele queima. Quando o oxigênio encontra matéria orgânica desprotegida, ele a oxida, o que é apenas uma palavra educada para uma combustão lenta. As formas de vida que dominavam a Terra naqueles dias eram anaeróbicas. Elas viviam num paraíso livre de oxigênio. As suas membranas, o seu ADN, as suas proteínas, tudo foi construído num mundo onde o ar não mordia. Quando as primeiras moléculas de oxigênio começaram a sair das cianobactérias, elas não se acumularam na atmosfera imediatamente. O oceano tinha as suas próprias defesas, os seus próprios amortecedores. O mar estava saturado de ferro dissolvido, o legado de milhões de anos de atividade vulcânica. Imagine o oceano não como o azul profundo que conhecemos, mas como um caldo esverdeado e carregado de metais. Assim que o oxigênio era libertado, ele encontrava o ferro. A reação era instantânea. O ferro oxidava. Ferrugem. Uma chuva de ferrugem microscópica começou a cair nas profundezas escuras. O que hoje vemos como as formações ferríferas bandadas, essas majestosas camadas de rocha vermelha e cinzenta que extraímos para construir os nossos arranha-céus e carros, são, na verdade, os cemitérios químicos daquela era. São as cicatrizes de uma batalha silenciosa entre o novo gás tóxico e o velho oceano metálico. Durante milhões de anos, o ferro sacrificou-se, capturando o oxigênio e precipitando-se para o fundo do mar, mantendo a atmosfera segura, mantendo a ilusão de que nada tinha mudado. Mas as cianobactérias eram implacáveis. Elas não paravam. A luz do sol era infinita, a água era abundante e a sua fome de crescimento era insaciável. Elas formaram esteiras microbianas, vastas colônias que cobriam as zonas costeiras, visíveis do espaço como manchas de um verde azulado doentio. Elas eram as terraformadoras originais, trabalhando sem descanso, dia após dia, milênio após milênio. A maquinaria da fotossíntese era tão eficiente que se espalhou como um incêndio genético. A capacidade de comer luz solar conferia uma vantagem darwiniana insuperável.
Quem precisava de procurar comida nas fontes termais perigosas quando a comida caía do céu? Enquanto o ferro absorvia o oxigênio, a vida anaeróbica continuava a sua existência, alheia ao apocalipse que se avizinhava. Mas os sumidouros de ferro não eram infinitos. O oceano, eventualmente, ficaria saturado. A ferrugem pararia de cair, porque não haveria mais ferro para oxidar. E então, o gás assassino não teria para onde ir, a não ser para cima, para o ar. É uma ironia cruel que a inovação que permitiria a complexidade futura da vida, a mesma molécula que hoje enche os nossos pulmões e alimenta os nossos cérebros, tenha começado a sua carreira como um agente de extermínio em massa. A Terra estava prestes a sufocar, não por falta de ar, mas pela presença dele. A física deste processo é fascinante e aterrorizante. No coração do fotossistema segundo, a estrutura proteica onde a mágica acontece, existe um aglomerado de átomos de manganês e cálcio. A natureza teve que evoluir este catalisador específico, porque ele é o único capaz de acumular a carga positiva necessária para rasgar a água sem se destruir no processo. É um jogo de batata quente, com elétrons, onde a velocidade é essencial. Se o processo for lento demais, radicais livres escapam e destroem a célula por dentro. As cianobactérias estavam literalmente a brincar com fogo atômico, mantendo reações explosivas contidas dentro de membranas com a espessura de bolhas de sabão. E elas venceram a aposta. Elas hackearam o sistema operacional do planeta. Ao ligar a biosfera diretamente à fornalha nuclear do Sol, elas aumentaram o orçamento energético da vida em ordens de magnitude. Antes da fotossíntese oxigênica, a vida era uma lanterna fraca a pilhas. Depois dela, a vida ligou-se à rede elétrica de alta tensão. Mas o preço dessa energia seria pago com a morte do velho mundo. À medida que as esteiras microbianas bombeavam as suas bolhas de oxigênio, elas estavam a preparar o cenário para a maior crise ecológica que o planeta alguma vez veria. Os organismos que não conseguissem desenvolver escudos antioxidantes, enzimas complexas para neutralizar este gás corrosivo, seriam queimados a nível molecular. O oxigênio desfazia as enzimas, quebrava o código genético, paralisava o metabolismo. Podemos imaginar um viajante do tempo a pisar aquelas praias arcaicas. Ele não precisaria de um traje espacial para se proteger do vácuo, mas sim de um aparelho de respiração para não inalar a atmosfera tóxica de metano e dióxido de carbono. Mas se ele olhasse para a água, veria as bolhas a subir, pequenas, insignificantes, efervescentes. O som daquele tempo não era o rugido de animais, nem o canto de pássaros, mas o silenciar sibilante de bolhas de gás a arrebentar na superfície. Era o som de uma bomba-relógio planetária. A produção industrial de oxigênio pelas cianobactérias não foi um evento pontual, mas uma maratona de persistência. Cada molécula de O2 libertada era um pequeno soldado numa guerra de desgaste contra a geologia. O planeta lutou para manter o seu equilíbrio redutor. Vulcões expeliam gases que neutralizavam o oxigênio. Minerais absorviam-no. Mas a vida é teimosa. A biologia, armada com a energia inesgotável do Sol, é mais rápida que a geologia. Com o passar das eras, o equilíbrio começou a inclinar-se. As águas superficiais tornaram-se oxigenadas, criando zonas de morte para os antigos habitantes anaeróbicos, forçando-os a recuar para a lama profunda e para os recantos sem luz, onde ainda hoje se escondem relíquias vivas de um planeta que já não existe. A superfície do oceano tornou-se um laboratório de adaptação forçada. Ou se aprendia a lidar com o veneno, ou se morria. Algumas células, num golpe de sorte evolutiva,
não só aprenderam a tolerar o oxigênio, como descobriram uma maneira de o usar. Elas perceberam que a alta reatividade do oxigênio, a mesma característica que o tornava mortal, poderia ser usada para queimar combustível de forma mais eficiente. Esta seria a semente da respiração aeróbica, o turbocompressor que permitiria a vida multicelular. Mas isso é uma história para um futuro distante. Por agora, no eão arcaico, o oxigênio era apenas o prenúncio da desgraça. As cianobactérias, na sua inocência cega, estavam a envenenar o seu próprio berço. Elas estavam a alterar a composição da atmosfera, de tal forma que iriam desencadear uma era do gelo global, congelando o planeta de polo a polo. Olhamos para trás e chamamos a isto progresso. Chamamos a isto a ascensão da vida complexa. Mas para os trilhões de organismos microscópicos que viviam felizes na escuridão anóxica, as cianobactérias eram monstros. Eram poluidoras implacáveis que transformaram um paraíso estável num inferno corrosivo. A invenção da fotossíntese oxigênica é o lembrete definitivo de que a vida não é passiva. A vida não se limita a adaptar-se ao ambiente. Ela agarra o ambiente pelo pescoço e o molda à sua imagem, custe o que custar. A Terra nunca mais seria a mesma. A atmosfera, que durante bilhões de anos fora um cobertor quente de metano e neblina, estava prestes a ser rasgada e substituída por um céu azul transparente e frio. Enquanto as bolhas continuavam a subir, ignorando as consequências catastróficas que trariam, o planeta aproximava-se de um ponto de inflexão. O ferro estava a esgotar-se. A esponja química estava cheia. O oxigênio estava prestes a transbordar para o céu. E quando o fizesse, não haveria retorno. A grande oxidação não foi um dia de celebração. Foi o dia em que a Terra começou a enferrujar. O dia em que o ar se tornou fogo frio. E no centro de tudo, aquelas minúsculas arquitetas azuis continuavam o seu trabalho, colhendo luz, partindo água e, sem saber, escrevendo a sentença de morte para o mundo que as criou, enquanto abriam a porta para um futuro que nem elas poderiam imaginar. Como pode um simples subproduto residual ditar a ascensão e queda de impérios biológicos inteiros, transformando um planeta habitável num globo de neve cósmico? Imagine um oceano que não conhece a cor azul. Sob um céu alienígena, tingido de um laranja nebuloso, as águas do éon arcaico estendem-se num verde profundo e viscoso, saturado de metais dissolvidos. É um mundo silencioso, onde a única pulsação vem das fumarolas hidrotermais e das marés puxadas por uma lua perigosamente próxima. Mas nas águas rasas, algo começou a agitar-se, uma inovação biológica que, inadvertidamente, preparou o cenário para o maior crime químico da história deste planeta. As cianobactérias, esses arquitetos microscópicos da luz, continuavam a sua incessante colheita de fótons, quebrando a água e libertando um subproduto residual que consideravam lixo inútil. Esse lixo era o oxigênio. Durante milhões de anos, a Terra teve um sistema imunológico geológico capaz de neutralizar essa toxina. O oxigênio libertado não ia para a atmosfera. Ele era imediatamente capturado, aprisionado quimicamente. O oceano primitivo era um vasto reservatório de ferro ferroso dissolvido, o legado de incontáveis erupções vulcânicas subaquáticas. Mas a química é uma contabilidade implacável. Para cada molécula de oxigênio libertada, havia um átomo de ferro esperando para dançar. Quando o gás vital encontrou o metal dissolvido, ocorreu uma reação de proporções bíblicas, mas invisível a olho nu. O ferro oxidou. O oceano começou, literalmente, a sangrar ferrugem.
partículas insolúveis de óxido de ferro, hematite e magnetite, formaram-se na coluna de água como uma neve carmesim, precipitando-se lentamente para o fundo do mar. Foi uma tempestade silenciosa que durou eras. Se pudéssemos mergulhar nessas águas antigas, veríamos o fundo do oceano a ser pintado, camada por camada, num padrão hipnótico de vermelho e preto. Estas são as formações ferríferas bandadas. Hoje, quando olhamos para as grandes minas da Austrália ou do Brasil, quando extraímos o aço que sustenta os nossos arranha-céus e os cascos dos nossos navios, estamos a escavar as cinzas daquele primeiro campo de batalha. A nossa civilização moderna é construída sobre os cadáveres oxidados de um oceano primordial. Durante centenas de milhões de anos, o ferro agiu como uma esponja, absorvendo o oxigênio e impedindo-o de envenenar o resto do mundo. Mas todas as esponjas têm um limite de saturação. Chegou o momento inevitável em que o ferro se esgotou. A última partícula de ferrugem assentou no leito marinho. O oceano clareou, mudando do verde metálico para um azul cristalino e mortal. Sem o ferro para o conter, o oxigênio começou a acumular-se, primeiro na água, depois borbulhando para a superfície, rompendo a tensão superficial e invadindo a atmosfera. Para a vida que dominava a Terra há mais de 1 bilhão de anos, isto não foi um amanhecer, foi o apocalipse. A biosfera era composta quase inteiramente por organismos anaeróbios, criaturas que prosperavam na ausência de ar, e para as quais o oxigênio era um veneno corrosivo e violento. Ao nível molecular, o oxigênio é um vândalo. É um elemento com uma fome insaciável de eletrões, roubando-os de qualquer estrutura orgânica que encontre, rasgando membranas celulares e destruindo o ADN com a ferocidade de um incêndio florestal invisível. Para os habitantes do mundo antigo, o próprio ar transformou-se em ácido. O que se seguiu foi o grande evento de oxidação, um eufemismo científico para o maior extermínio em massa que o planeta alguma vez testemunhou. Não houve meteoros a cair do céu, nem supervulcões a escurecer o sol. A catástrofe veio de dentro. Foi um suicídio ecológico em câmara lenta. Bilhões de organismos pereceram à medida que os seus habitats eram inundados por este gás corrosivo. Os sobreviventes foram forçados a recuar para as sombras profundas da Terra, enterrando-se na lama anóxica onde o oxigênio não conseguia chegar, exilados no seu próprio planeta. Mas a arrogância das cianobactérias teria um preço ainda mais alto. Elas não apenas envenenaram os seus vizinhos, elas destruíram o cobertor térmico que mantinha a Terra viva. Naquela época, o Sol era uma estrela jovem e pálida, emitindo significativamente menos calor do que hoje. O que impedia a Terra de se transformar num bloco de gelo perpétuo era uma atmosfera rica em metano, um gás com efeito de estufa dezenas de vezes mais potente que o dióxido de carbono. O metano envolvia o planeta numa névoa quente e protetora. O oxigênio, recém-libertado e quimicamente agressivo, reagiu com o metano na atmosfera. A equação foi impiedosa. O metano foi quebrado, transformado em dióxido de carbono e água. O cobertor foi arrancado brutalmente, numa noite cósmica. A temperatura global despencou. O planeta, já a recuperar do massacre biológico, entrou em choque térmico. As calotas polares, que talvez nem existissem naquele mundo estufa, começaram a formar-se e a avançar. O gelo branco reflete a luz solar de volta para o espaço, arrefecendo ainda mais o planeta, criando um ciclo de feedback positivo imparável. O gelo gerava mais gelo. As geleiras marcharam dos polos em direção ao Equador, esmagando continentes, silenciando oceanos.
A glaciação huroniana tinha começado. O planeta azul tornou-se branco. Visto do espaço, a Terra parecia uma bola de neve cósmica, uma pérola gelada e estéril, flutuando no vácuo indiferente. A superfície dos oceanos congelou até uma profundidade de quase 1 quilômetro. A escuridão desceu sobre as águas abaixo do gelo, cortando a luz solar vital para as próprias cianobactérias que tinham causado o desastre. A fotossíntese estagnou. A maquinaria da vida parou quase por completo. Durante 300 milhões de anos, a Terra permaneceu neste estado catatônico. Um mausoléu de gelo orbitando uma estrela fraca. O silêncio era absoluto. O vento uivava sobre planícies de gelo sem fim, onde a temperatura média rondava os 50 graus negativos. Parecia que a experiência da vida tinha falhado, sufocada pela sua própria excreção, congelada pela sua própria ignorância termodinâmica. Mas a Terra é um sistema inquieto. Enquanto a superfície dormia o sono da morte branca, nas profundezas, o coração geológico do planeta continuava a bater. O núcleo da Terra, indiferente ao frio da superfície, mantinha o seu calor radioativo. As placas tectônicas continuavam a sua lenta dança de colisão e subdução. Debaixo da carapaça de gelo, vulcões começaram a acumular pressão. O dióxido de carbono, expelido pelo ventre do mundo, não tinha para onde ir. Não havia chuva para lavá-lo da atmosfera, nem rochas expostas para absorvê-lo quimicamente. O gás começou a acumular-se debaixo do céu congelado, transformando a atmosfera numa panela de pressão planetária à espera de explodir. A vida, reduzida a bolsas precárias perto de fontes termais vulcânicas, agarrava-se à existência por um fio, sobrevivendo no calor residual do manto terrestre. Estes micróbios resistentes eram os guardiões de um código genético que um dia sonharia com dinossauros e arranha-céus, mas por agora eram apenas passageiros clandestinos numa nave fantasma. Poderia o calor interno vencer o frio externo? Poderia a química da atmosfera reverter o destino de um mundo congelado? A história da complexidade biológica estava suspensa num equilíbrio frágil, presa entre o fogo das profundezas e o gelo da superfície, aguardando o momento em que o planeta decidiria se seria um túmulo eterno ou um berço para algo inimaginável. A escuridão reina sob a carapaça de gelo que envolve o mundo. Nas profundezas silenciosas dos oceanos, onde a luz do sol é apenas uma memória distante e difusa, a vida persiste não como um triunfo, mas como um sussurro desesperado. O planeta é um mausoléu branco, uma esfera suspensa em animação congelada, onde a catástrofe do oxigênio dizimou as antigas linhagens que governaram a Terra por eras. Para os sobreviventes, o novo gás na atmosfera não é um doador de vida, mas um agente do caos, um fogo frio que queima estruturas moleculares e destrói o delicado maquinário da existência. No entanto, é nas sombras desta devastação, no teatro microscópico de um oceano hostil, que ocorre o evento mais singular e improvável de toda a história biológica. É um momento que não foi registrado em rochas ou fósseis, mas que está inscrito em cada respiração que tomamos hoje. Imagine uma célula solitária, vagando pelo lodo primordial. Ela é uma predadora, uma arqueia primitiva, vasta e desajeitada para os padrões de seu mundo, caçando incessantemente por matéria orgânica para sustentar sua existência precária. Ela se move através de pseudópodes, braços fantasmagóricos que se estendem para tatear o ambiente. Diante dela, uma bactéria menor, ágil e roxa, treme na água. Esta pequena criatura possui um talento raro
e perigoso. Ela aprendeu a manipular o veneno. Ela consegue pegar o oxigênio corrosivo e, através de uma alquimia interna arriscada, neutralizá-lo. A predadora avança. A membrana envolve a presa. É um ato de violência comum, repetido trilhões de vezes no vasto tempo geológico. A criatura maior engole a menor, aprisionando-a em uma vesícula digestiva, preparando-se para dissolvê-la em nutrientes químicos. Mas então, o impossível acontece. As enzimas digestivas falham, ou talvez sequer sejam liberadas. A pequena bactéria roxa não morre. Ela não se dissolve. Em vez disso, ela permanece intacta dentro do ventre de seu captor, pulsando com vida própria. O que deveria ser um assassinato torna-se um sequestro, e o sequestro, lentamente, transforma-se em um casamento de conveniência. Esta falha na digestão é o ponto de inflexão do destino biológico da Terra. Nas décadas de 1960 e 1970, uma visionária chamada Lynn Margulis olhou para a estrutura das nossas células e viu fantasmas. Onde a ciência ortodoxa via apenas uma lenta acumulação de mutações aleatórias, Margulis viu fusão. Ela propôs que a complexidade da vida não surgiu apenas de competição, mas de cooperação em sua forma mais íntima e física. Ela chamou isso de endossimbiose, a ideia de que nós e todos os animais, plantas e fungos visíveis, somos quimeras, monstros costurados a partir de partes de diferentes criaturas que decidiram viver juntas. Dentro daquela célula primordial, um acordo faustiano foi selado. A célula maior oferecia proteção, um castelo fortificado com paredes espessas e acesso constante a nutrientes brutos. Em troca, a pequena hóspede oferecia algo que mudaria a física da vida. Ela pegava os restos de comida da hospedeira e o terrível oxigênio que se infiltrava pelas paredes e realizava um truque de mágica termodinâmica. A bactéria interior agia como uma fornalha. Ela queimava o alimento usando o oxigênio, não de forma descontrolada, como um incêndio florestal, mas de maneira precisa e contida. Ao fazer isso, ela gerava quantidades obscenas de energia. O veneno oxidante, que antes ameaçava rasgar o DNA da célula hospedeira, foi domesticado. O monstro foi acorrentado e colocado para girar as turbinas da vida. Esta pequena bactéria, agora residente permanente, evoluiria para se tornar a mitocôndria. Para entender a magnitude desta revolução, precisamos olhar para a barreira energética que aprisionava a vida até aquele momento. Bactérias e arqueias, por mais engenhosas que fossem, enfrentavam um limite físico brutal. Elas geram energia através de sua pele, a membrana externa. Para crescerem em tamanho, elas precisariam de mais energia, o que exigiria mais superfície de membrana. Mas conforme uma esfera cresce, seu volume aumenta muito mais rápido que sua superfície. Uma bactéria gigante morreria de fome ou sufocada, incapaz de bombear energia suficiente através de sua pele esticada para alimentar seu vasto interior. A vida estava presa em uma gaiola de escala, condenada a ser eternamente microscópica. A fusão rompeu as grades dessa prisão. Ao engolir a usina de energia, a célula hospedeira internalizou a produção de potência. Agora, a energia não dependia mais da superfície externa. Se a célula precisasse de mais poder, ela não precisava mais encolher ou se dividir. Ela simplesmente precisava que suas mitocôndrias se multiplicassem dentro dela. A célula podia crescer, expandir-se, tornar-se um leviatã no microcosmo, alimentada por centenas, depois milhares dessas baterias vivas. A mitocôndria transformou a biologia de um motor a vapor ineficiente
em um reator nuclear de alta voltagem. A moeda energética da vida, uma molécula chamada trifosfato de adenosina, começou a fluir em torrentes nunca antes vistas. O oxigênio, o grande destruidor, tornou-se o combustível de alta octanagem que impulsionaria a complexidade. Imagine o interior dessas novas células, os eucariontes. Não é mais um saco simples de gelatina química. É uma metrópole movimentada. Citoesqueletos são construídos como andaimes de arranha-céus, permitindo formas complexas e movimentos deliberados. O material genético, o precioso projeto da vida, é encerrado em um cofre seguro, o núcleo, protegido do caos do citoplasma. E espalhadas por toda a cidade celular, as mitocôndrias trabalham incansavelmente. Antigas bactérias escravizadas, que ainda guardam, até hoje, seu próprio DNA separado, um vestígio de sua antiga liberdade nos oceanos arcaicos. Esta foi a gênese do eu complexo. Antes deste momento, a vida era uma névoa de clones simples. Após a fusão, a individualidade biológica ganhou novas camadas. A célula eucariótica tornou-se uma nave espacial autossuficiente, equipada com seus próprios reatores, capaz de viajar, caçar e construir. Mas o excesso de energia fez mais do que apenas permitir células maiores. Ele permitiu o luxo do desperdício, e o luxo do desperdício é a base da inovação. Com energia sobrando, o genoma pôde se expandir. O DNA pôde acumular lixo, sequências repetitivas e experimentais, que não precisavam ser eficientes e enxutas, como nos tempos de escassez bacteriana. Esse lixo genético tornou-se o laboratório, de onde surgiriam novas funções, novos órgãos, novos sentidos. A Terra Bola de Neve, com suas geleiras implacáveis, serviu como o crisol. A pressão seletiva era imensa. Apenas os mais eficientes, os mais adaptáveis, sobreviveriam. E nada era mais adaptável do que esta nova quimera celular. Enquanto o gelo recuava e os ciclos biogeoquímicos começavam a estabilizar o planeta novamente, os eucariontes estavam prontos. Eles não estavam apenas satisfeitos em dominar o microcosmo. A energia mitocondrial permitiu algo ainda mais audacioso. Uma célula sozinha podia ser poderosa. Mas e se elas não se separassem após a divisão? E se elas permanecessem juntas, especializando-se, trocando recursos, construindo uma estrutura maior que a soma de suas partes? A barreira energética que impedia a multicelularidade havia sido pulverizada. O oxigênio, agora domado, fornecia o empuxo necessário para sustentar corpos, tecidos e, eventualmente, mentes. A vida estava prestes a deixar de ser uma fina película invisível sobre as rochas para se erguer em formas tridimensionais, criaturas que nadariam, rastejariam e voariam. Nós somos os filhos dessa fusão. Cada célula do nosso corpo, cada neurônio que dispara um pensamento, cada fibra muscular que nos move, funciona graças àquelas antigas bactérias roxas que, há bilhões de anos, foram engolidas e se recusaram a morrer. Carregamos dentro de nós, em cada respiração, a memória daquele encontro fatal no escuro. A nossa existência depende de uma trégua eterna entre dois antigos inimigos que aprenderam que juntos poderiam conquistar um mundo hostil. Mas com a complexidade veio um novo tipo de mortalidade. As bactérias são, em certo sentido, imortais. Elas se dividem e continuam. Os organismos complexos, no entanto, nascem, envelhecem e morrem. A mitocôndria, a doadora de energia, é também o relógio que conta o nosso tempo, vazando radicais livres que lentamente corroem a máquina que elas alimentam. O preço da complexidade foi a morte programada. Enquanto os oceanos descongelam e a atmosfera se enriquece com o sopro da vida,
O palco está montado para o próximo ato. As células eucarióticas, armadas com seus motores de oxigênio, começam a experimentar com formas e tamanhos. A vida não é mais apenas química. Ela está prestes a se tornar arquitetura. No entanto, uma pergunta permanece suspensa nas correntes aquecidas do novo oceano. Agora que a vida tem o poder de construir monstros, o que impedirá que esses experimentos biológicos saiam do controle e consumam o próprio mundo que acabaram de herdar? Há uma serenidade enganadora na luz que banha os nossos campos e oceanos ao meio-dia. Quando olhamos para o Sol, vemos uma esfera estática, uma constante eterna e imutável, que garante a continuidade da vida. Mas esta é uma ilusão nascida da brevidade da existência humana. Nas escalas de tempo que governam o cosmos, a nossa estrela não é um objeto fixo, mas um reator nuclear em lenta e inexorável evolução. No núcleo solar, a fusão do hidrogênio em hélio altera a densidade da estrela, obrigando-a a queimar o seu combustível com uma ferocidade crescente. A cada 100 milhões de anos, a luminosidade do Sol aumenta cerca de 1%. Pode parecer um incremento insignificante, um erro de arredondamento na contabilidade cósmica, mas para a delicada biogeoquímica da Terra, é a sentença de um apocalipse lento e silencioso. Estamos a caminhar para um futuro onde a própria maquinaria que mantém o clima habitável da Terra se voltará contra ela. Durante bilhões de anos, o ciclo do silicato e carbonato atuou como o grande termostato do planeta. Quando a Terra aquecia, a chuva tornava-se mais abundante e ligeiramente ácida, dissolvendo as rochas de silicato e arrastando o carbono da atmosfera para o fundo dos oceanos, onde ficava aprisionado em pedra calcária. Este processo, o intemperismo, arrefecia o planeta ao remover o dióxido de carbono, o cobertor térmico que nos protege do frio do espaço. Contudo, à medida que a luminosidade solar aumenta, este termostato avaria-se catastroficamente. O calor extra fornecido pela estrela-mãe acelera o ciclo da água e as reações químicas nas rochas superficiais. O intemperismo torna-se demasiado eficiente. As rochas começam a devorar o dióxido de carbono da atmosfera a uma velocidade superior àquela que os vulcões conseguem repor. O que se segue é uma ironia cruel da evolução planetária. O mesmo gás que hoje tememos pelo seu excesso e cujo efeito de estufa ameaça a nossa civilização imediata, tornar-se-á, num futuro distante, o recurso mais escasso e precioso do mundo. Cerca de 600 milhões de anos no futuro, a concentração de dióxido de carbono cairá abaixo de um limiar crítico. Este será o momento em que a fotossíntese C3, o processo metabólico utilizado pela vasta maioria das plantas, incluindo as árvores que formam as nossas florestas e as culturas que nos alimentam, deixará de ser fisicamente possível. As grandes florestas boreais, as selvas tropicais e os campos verdejantes começarão a definhar. Não haverá fogo, nem meteoros, apenas uma fome química global. As plantas sufocarão, não por falta de oxigênio, mas por falta de carbono para construir os seus tecidos. A morte do reino vegetal desencadeará o colapso da complexa teia alimentar, que demorou eras a ser tecida. Sem produtores primários, os herbívoros perecerão, seguidos pelos carnívoros, numa cascata de extinção que fará os eventos anteriores parecerem meros tropeços. Mas a consequência mais profunda será invisível a olho nu. Sem a constante reposição fotossintética, o oxigênio atmosférico, esse gás reativo e volátil que define a nossa era, começará a desaparecer. O oxigênio procura desesperadamente ligar-se a outros elementos.
Ele oxidará o ferro nas rochas, reagirá com os gases vulcânicos e dissipar-se-á lentamente nas reações superficiais. A atmosfera rica em oxigênio, que permitiu o surgimento de cérebros complexos, voo muscular e sangue quente, revelar-se-á não como o estado final e permanente da Terra, mas como uma anomalia temporária. Um breve interlúdio dourado imprensado entre duas longas eternidades de asfixia. O planeta está destinado a regressar ao estado anóxico que caracterizou a sua juventude. Os céus azuis, dispersos pelas moléculas da nossa atmosfera atual, darão lugar a uma tonalidade acobreada e doente, reminiscente das brumas de Titã ou da desolação de Marte. Algumas formas de vida tentarão resistir. As plantas C4, como certas gramíneas e milhos, que possuem mecanismos mais eficientes para capturar o escasso carbono, poderão sobreviver por mais algum tempo, agarrando-se a oásis cada vez mais raros. Mas o Sol continuará a brilhar com maior intensidade. À medida que a temperatura média global ultrapassa os 47 graus Celsius, o próprio mecanismo da vida começa a desfazer-se. As proteínas desnaturam-se, as membranas celulares colapsam. A biosfera recuará das terras emersas, voltando para os oceanos onde nasceu, e depois para as profundezas, para as fontes hidrotermais e para a crosta profunda, os últimos refúgios contra a radiação esterilizante. Nesta fase crepuscular, a Terra tornar-se-á um mundo de oceanos quentes e estéreis. A evaporação será tão intensa que a estratosfera ficará saturada de vapor de água. Aqui, a radiação ultravioleta do Sol, agora mais forte do que nunca, quebrará as moléculas de água, separando o hidrogênio do oxigênio. O hidrogênio, leve e rápido, escapará para o espaço, perdendo-se para sempre no vácuo. A Terra começará a sangrar os seus oceanos para o cosmos. Este processo, conhecido como estufa úmida, selará o destino de qualquer micro-organismo remanescente. O que resta é uma paisagem de desolação sublime. As grandes cadeias de montanhas, erguidas pela tectônica de placas, serão lentamente erodidas pelo vento incessante de um planeta seco, mas não haverá raízes para segurar o solo, nem líquenes para decompor a pedra. Os continentes tornar-se-ão vastos desertos de dunas vermelhas e cinzentas, varridos por tempestades de poeira que circundam o globo sem interrupção. O silêncio reinará mais uma vez, um silêncio absoluto que não era ouvido desde o Adiano. A história do oxigênio na Terra é, portanto, uma parábola sobre a fragilidade. Nós assumimos que a evolução tende sempre para uma maior complexidade, que a inteligência e a consciência são o destino inevitável da matéria. Mas a física estelar dita uma narrativa diferente. A complexidade é um luxo energético, permitido apenas numa janela estreita de tempo e temperatura. O universo favorece a entropia e a simplicidade. A Terra passará a maior parte da sua existência como um mundo microbiano ou estéril, e o período em que respiramos, pensamos e olhamos para as estrelas é apenas um flash momentâneo num longo pesadelo de calor e rocha. Enquanto o Sol incha no céu, transformando-se num gigante vermelho que engolirá a órbita de Mercúrio e Vênus, a Terra será reduzida a uma cinza calcinada. Mas muito antes de o fogo físico consumir o planeta, a vida já terá sucumbido à fome de ar. O oxigênio, o grande doador de energia, terá sido reclamado pelas rochas. Se alguma inteligência alienígena visitar o nosso sistema solar, nesses dias finais, não encontrará ruínas de cidades ou ossos de dinossauros, pois a geologia implacável terá triturado tudo em pó. Encontrarão apenas um mundo silencioso sob uma estrela furiosa, e talvez
na assinatura espectral das rochas antigas, um vestígio químico de que, por um breve momento, este lugar respirou. Será que a consciência é apenas um subproduto acidental de uma atmosfera instável, condenada a desaparecer assim que o equilíbrio químico for restaurado? Imagine uma noite escura nas planícies da África Oriental há 200 mil anos. Um grupo de figuras humanas amontoa-se em torno de uma invenção recente e aterrorizante: o fogo. Eles olham para as chamas dançantes com reverência, aquecendo as mãos contra o frio do Pleistoceno. Mas o que eles não sabem, o que a sua intuição primitiva não consegue captar, é que a verdadeira fornalha não está na madeira a estalar diante deles. A verdadeira combustão está a acontecer dentro deles. Cada respiração que tomam puxa o comburente invisível do ar, enviando-o para as profundezas dos seus tecidos, onde um incêndio microscópico e controlado mantém os seus corpos quentes e as suas mentes despertas. Nós somos, em essência, fogueiras ambulantes. Esta é a ironia final da nossa história. Passamos eras a temer o fogo, a dominá-lo, a adorá-lo, sem perceber que a própria vida complexa é apenas uma forma lenta e meticulosa de queimar. A história da humanidade não é apenas a história de primatas que aprenderam a usar ferramentas, mas a crônica de como o universo aprendeu a domesticar a oxidação para criar algo capaz de o compreender. Quando olhamos para a biologia humana, através desta lente química, a distinção entre um motor de combustão e um corpo vivo começa a dissolver-se. Um motor de carro aspira oxigênio para misturá-lo com hidrocarbonetos, provocando uma explosão que empurra um pistão. As nossas células fazem exatamente a mesma coisa, com uma elegância assustadora. Nós ingerimos hidrocarbonetos sob a forma de alimentos, plantas e animais que armazenaram a energia do Sol nas suas ligações químicas. Inspiramos o oxigênio, aquele gás volátil e perigoso, libertado pelo antigo cataclismo bacteriano, e usamo-lo para quebrar aquelas ligações. Mas ao contrário do fogo selvagem que consome uma floresta, num caos de calor e luz, a vida desenvolveu uma tecnologia de combustão a frio. Dentro de cada uma das nossas células, nas estruturas labirínticas daquelas antigas bactérias escravizadas que agora chamamos de centrais energéticas, a reação é dividida em passos minúsculos. É como se a vida tivesse aprendido a fazer descer uma cascata furiosa, degrau por degrau, extraindo energia de cada gota antes que ela atinja o fundo. Os eletrões são arrancados da comida e passados de mão em mão numa cadeia molecular, uma corrente elétrica viva que flui incessantemente desde o momento da concepção até ao último suspiro. O oxigênio espera no final desta linha de montagem, o receptor final, o poço de gravidade química que puxa todo o processo para a frente. Sem a fome insaciável do oxigênio por eletrões, a maquinaria pararia, a chama apagar-se-ia. A morte é, termodinamicamente falando, apenas o momento em que o fogo se extingue, e o equilíbrio químico é finalmente, e tragicamente, restaurado. Esta combustão interna permite algo que a física simples raramente tolera: a manutenção da complexidade contra a maré do caos. A segunda lei da termodinâmica exige que tudo no universo flua para a desordem, que o calor se disperse e as estruturas se desfaçam. Mas nós, alimentados por este fogo de oxigênio, somos ilhas de ordem num oceano de entropia crescente. Nós queimamos combustível para manter a nossa forma, para reparar o nosso código, para resistir à dissolução. Somos o paradoxo de um incêndio que se constrói a si mesmo enquanto arde. E o produto mais espetacular desta combustão não é o calor do corpo,
nem o movimento dos músculos, mas o pensamento. O cérebro humano, embora represente apenas uma fração minúscula do nosso peso, consome uma parte voraz do oxigênio que respiramos. Cada ideia, cada memória de infância, cada equação matemática e cada poema de amor é o resultado direto da oxidação da glicose. A consciência é a luz emitida por este fogo metabólico. Pensemos nisto por um momento. A luz de uma estrela viajou pelo vácuo, foi capturada por uma folha verde, armazenada numa molécula de açúcar e depois libertada dentro de um crânio humano para gerar a pergunta: quem sou eu? O universo encontrou uma forma de transformar a luz das estrelas em autoconsciência, usando o oxigênio como catalisador. Aquele resíduo tóxico que quase esterilizou o planeta há bilhões de anos tornou-se o meio pelo qual a matéria sonha. A catástrofe transformou-se em contemplação. À medida que a humanidade evoluiu, externalizamos este processo metabólico. As nossas civilizações são macro-organismos que respiram. Quando descobrimos o carvão e o petróleo, encontramos vastos cemitérios de luz solar antiga, enterrados e comprimidos pelo tempo geológico. O que fizemos foi reunir estes combustíveis fósseis com o oxigênio da atmosfera, completando um ciclo que foi interrompido há eras. A Revolução Industrial foi, na verdade, uma aceleração súbita da respiração planetária. As nossas máquinas, fábricas e foguetões são pulmões de aço, devorando o legado daquela antiga atmosfera para impulsionar a nossa vontade sobre a Terra e para além dela. Quando um foguetão sobe aos céus, rasgando a atmosfera numa coluna de fogo, ele está a usar a mesma reação química básica que ocorre dentro de uma mitocôndria, mas numa escala que faz tremer o solo. É a vida a tentar escapar do seu berço, impulsionada pela reação violenta entre o legado das plantas e o legado das cianobactérias. No entanto, há um preço para este fogo, tanto o interno quanto o externo. O oxigênio é uma faca de dois gumes. A mesma reatividade que nos permite viver com tal intensidade também nos corrói lentamente. O fogo que nos anima também nos queima. A nível celular, as faíscas que saltam da nossa fornalha metabólica danificam o nosso ADN, desgastam as nossas proteínas e levam-nos inexoravelmente ao envelhecimento. A nossa mortalidade é o imposto que pagamos pela alta energia da nossa existência. Somos consumidos pelo próprio ar, que nos dá vida, enferrujando de dentro para fora, uma oxidação lenta que dita o limite dos nossos dias. E a nível planetário, a nossa combustão externa, desenfreada, alterou o equilíbrio térmico do mundo, um eco das mudanças climáticas drásticas do passado profundo, mas agora com uma velocidade vertiginosa. Estamos a aprender, talvez tarde demais, que o fogo deve ser respeitado, que a química da atmosfera não é um cenário estático, mas um sistema dinâmico e vingativo. Apesar destes perigos, a trajetória é clara. O oxigênio permitiu que o tempo acelerasse. Num mundo anaeróbico, a vida era lenta, microscópica e imutável por éons. Com o oxigênio, a vida explodiu em tamanho, velocidade e predação. A história da vida na Terra tornou-se uma corrida armamentista, onde a energia disponível permitiu o desenvolvimento de olhos para ver, pernas para correr e cérebros para planear. Nós somos o culminar temporário dessa aceleração. Somos a forma como o planeta sente a sua própria existência. Quando um astrônomo aponta um telescópio para uma galáxia distante, são os átomos forjados em estrelas mortas, agora organizados numa forma humana, a olhar para trás, para a sua origem. E esse olhar só é possível porque uma molécula de oxigênio
está a ser quebrada nos neurônios do córtex visual do astrônomo, naquele exato milissegundo. A visão humana é, portanto, uma propriedade emergente da atmosfera. Sem aquele gás transparente e reativo, o universo seria invisível para si mesmo, envolto numa escuridão perpétua de micróbios cegos. Olhando para o futuro distante, sabemos que este equilíbrio é efêmero. A janela de oportunidade para uma biosfera rica em oxigênio não ficará aberta para sempre. À medida que a nossa estrela envelhece e brilha com mais intensidade, os processos geofísicos que reciclam a crosta e alimentam a atmosfera irão abrandar. O oxigênio, tão reativo e ansioso para se ligar às rochas, acabará por ser sugado de volta para a Terra sólida. A fogueira planetária irá diminuir. Mas, neste breve e brilhante intervalo de alguns bilhões de anos, a Terra brilha como um farol químico na escuridão do espaço. Uma anomalia azul e branca, onde a matéria aprendeu a respirar fogo sem se consumir instantaneamente. A nossa existência, com todas as suas angústias, guerras, artes e descobertas, é um subproduto de um erro bacteriano antigo, um desastre ambiental que foi reaproveitado pela evolução para criar complexidade. Cada vez que inspiramos, estamos a aceitar um presente envenenado e a transformá-lo em pensamento. Talvez o destino final da inteligência seja levar esta chama para outros mundos, para reacender a matéria inerte em lugares onde o fogo da vida nunca pegou ou já se extinguiu. Ou talvez sejamos apenas um breve flash, uma faísca momentânea na longa noite cósmica. Seja qual for o nosso destino, a verdade permanece gravada na química do nosso sangue. Nós não somos apenas observadores do universo. Somos o seu mecanismo de processamento de alta energia. Somos a matéria transformada em memória através da combustão. E enquanto houver ar nos nossos pulmões e a luz da consciência nos nossos olhos, continuaremos a ser o eco daquela primeira molécula de água, partida pela luz num oceano primordial, reverberando através das eras, até se transformar na pergunta que agora paira no silêncio entre as estrelas. O que faremos com este fogo que nos foi dado?